Purim significa sortes, no singular é Pur e no plural Purim. Sejam bem-vindos, Hag Sameach. Essa festa de Purim ela é mencionada no Sefer Esther, ou seja, no livro de Esther, na Megilat Esther. Então sejam bem-vindos, Shabbat Shalom e Hag Purim Sameach. Hoje é um Shabbat, um sábado duplamente especial. Por quê? O sábado, em cada 7 dias, é aquele dia que a gente recarrega as nossas energias, a nossa bateria espiritual. É o dia que o Criador estabeleceu desde o Jardim do Éden para Adão e Eva, Adão e Havá, como dia Kadosh, separado, santo, sagrado, para que nós viéssemos buscá-lo. A gente busca todo dia, mas o Shabat é o dia que o Criador ordenou. E além de ser um Shabat, que por si só já é um dia tremendamente especial, também é o dia da festa de Purim, pelo calendário de Hanor, pelo calendário israelita de Enoque. Então sejam bem-vindos, povo de Israel, Shabbat Shalom e Hag Purim Sameach. Vai abrindo a sua Bíblia, já abre a sua Bíblia lá no livro de Esther, na Megilat de Esther, deixa aberto lá. A gente vai estar vendo muitas coisas legais hoje sobre essa tremenda israelita da casa de Judá, Yahudá, e da tribo de Binyamin, da tribo de Benjamim. Olha que coisa interessante. Esther, Hadassa e Mordecai, seu parente que a criou, eles são da mesma tribo do primeiro rei de Israel, ou seja, Saul, que foi sogro do rei David Hameler, e também da mesma tribo de Shaul Hashaliah, ou seja, o apóstolo Paulo, quem escreveu quase metade da Brit Hadashah, da aliança renovada que as pessoas conhecem como Novo Testamento. Então, de vez em quando o Criador levanta alguém do nosso povo, em cada situação é alguém de uma tribo específica para estar salvando o nosso povo. E nesse caso aqui, o mérito é da tribo de Binyamin, ou seja, da tribo de Benjamim, que fazia parte da casa de Judá, que faz parte da casa de Judá. Judá, Benjamim e Levi, o reino do sul. Sabemos que Israel é composto por 2 casas, tem a casa de Israel também, a casa de Efraim, são as 10 tribos do reino do norte. Os eventos narrados aqui no livro de Esther, na festa de Purim, são relacionados à casa de Yahudá, a casa de Judá. Como vocês já devem ter percebido, quem já leu o livro de Esther já percebeu isso. Então a gente vai estar lendo aqui excelentes comentários, a gente vai estar fazendo conexões com toda a Bíblia, a gente vai linkar essa festa de Purim com a Torá, o Tanar, a Brit Hadashah. Deixa eu ler aqui para vocês a introdução. Então, o tema da live, Purim, festa de Purim na visão israelita Netzarim. Nós somos Netzarim, nazarenos, os seguidores do Messias. Eles sempre foram chamados de Netzarim, Notzrim, Natzarim, ou seja, porque o Messias é o Netzer, que a gente vê lá em Yeshayahu, Isaías capítulo 11. Ele é o ramo, é o broto, é o rebento. E nós somos os Netzarim, os ramos, os rebentos, os renovos. Somos seguidores do Messias. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, Masei Hashlirim, nós vamos ver que os discípulos eram chamados de seguidores do caminho, Haderer, e também eles eram chamados de Netzarim, nazarenos, a tradução para o português. Talvez você esteja pensando, puxa, já li o livro de Atos várias vezes, nunca vi esse nome Netzarim. É porque na sua Bíblia aparece traduzido para o português como nazarenos. Então vamos lá. Então, a gente vai estar vendo segredos e conexões da salvação no livro de Esther. Então olha que coisa legal, no livro de Esther a gente percebe que tem segredos e conexões maravilhosas acerca da salvação. O resumo da live, para você já saber. Nessa live especial, exploraremos a festa de Purim através do livro de Esther. O nome dela também é Hadassa. Então, uma coisa muito comum entre o nosso povo de Israel é que as pessoas têm mais de um nome. Ou seja, inclusive o sogro de Moshe, que nem israelita era midianita, Itrô, que você conhece como Jetro, a tradição em Israel diz que ele tinha 7 nomes. Então, olha que coisa interessante. Um deles era Itrô, Jetro, outro era Reuel. Então, 7 nomes. E, tradicionalmente, nós que somos israelitas, nós, depois que
entramos no processo de techuvá, retorno, arrependimento às nossas origens israelitas, nós queremos nos conectar com a história e a tradição, os méritos do nosso povo, e a gente passa a adotar um nome sem ser o nome da diáspora, ou seja, um nome de techuvá, de retorno, um nome israelita. Por quê? Se nossos antepassados não tivessem pecado contra o Criador, contra a Torá, nós permaneceríamos em Eretz Israel, na terra de Israel, e receberíamos nomes e sobrenomes israelitas. Mas como nossos antepassados não fizeram isso, eles se associaram, se misturaram com as nações, foram assimilados durante a diáspora, então nós fazemos o quê? O caminho reverso, porque techuvá, que é traduzido para o português como arrependimento, não é só arrependimento, é retorno. Retorne às veredas antigas, é o que diz o profeta Irmiarro, Jeremias. Então, se você ainda não tem um nome israelita, ore ao Criador para que você assuma, além do nome que você tem, vai continuar tendo o seu nome, mas você vai passar a ter também um nome israelita. Inclusive, no livro de Shemot, no livro de Êxodo, é traduzido como Êxodo, olha a doideira, o segundo livro da Bíblia é traduzido como Êxodo. Só que o nome do livro é Shemot, que significa nomes. Para o ocidental, o que chama mais atenção do livro de Êxodo é o quê? É o Êxodo, é a saída do povo de Israel do Egito, que realmente foi um feito extraordinário. Atravessar o Mar Vermelho, o Mar de Juncos, Yam Suf. Só que para o Criador é mais importante do que abrir o Mar Vermelho são os nomes, Shemot, dos Bnei Israel, dos filhos de Israel. Porque mesmo no Egito, eles não foram assimilados pela cultura egípcia. Imagina, vários séculos lá, e os israelitas continuavam colocando nomes e sobrenomes israelitas em seus filhos. Então, um mérito muito grande. Então, vamos lá. Só que, vários séculos depois que entrou na Terra Prometida e foi para a diáspora, aí os nossos pais fizeram o caminho contrário, ou seja, vamos nos misturar com as nações e assumir nomes dos gentios. E a gente que está fazendo techuvá, a gente retorna às veredas antigas. Então, vamos voltar ao que era desde o começo. Vamos lá. Então, nessa live especial, exploraremos a festa de Purim através do livro de Esther, conectando com a Torá, o Tanar e a Brit Hadashah. Torá, que você conhece como Pentateuco, os 5 primeiros livros, a gente vai conectar o Tanar, que você conhece como Antigo Testamento, mas são os primeiros escritos, as primeiras alianças, e Brit Hadashah, aliança renovada, que você conhece como Novo Testamento. Vamos revelar as tipologias messiânicas escondidas nesta narrativa. Então, olha só, sempre que você e eu estivermos lendo a Bíblia, as Escrituras, nós temos que procurar o Messias. A gente tem que ler fazendo de tudo para encontrar o Messias. Por quê? Em Romanos 10:4, que foi mal traduzido para o português como o fim da lei é Cristo, no original é o quê? Porque a meta, a finalidade, o objetivo da Torá é o Messias. E isso será o quê? A justiça de todo que tem emuná, que crê, que tem fidelidade a ele. Ou seja, então Paulo em Romanos 10:4, Shaul, ele está dizendo que a meta da Torá, e a gente pode até expandir, de toda a Bíblia, é o quê? É traçar setas, placas luminosas para o Messias. O objetivo da Torá, o que Paulo disse em Romanos 10:4, é o quê? O Messias. Então nós temos que exercitar isso. Sempre que a gente estiver lendo a Bíblia, o que isso aqui tem a ver com o Messias? E o livro de Esther é riquíssimo nessas tipologias messiânicas. Então vamos lá. Além disso, a gente vai destacar os segredos do hebraico. Hoje o quadrinho vai funcionar bastante aqui, ó, já está até aqui do meu lado. Hoje eu vou ter trabalho aqui, vou escrever bastante aqui nesse quadrinho. Vários segredos do hebraico, revelações a nível sod, que a gente só aprende no hebraico. Só no hebraico que a gente aprende. Por isso que a gente sempre incentiva os irmãos e as irmãs a se esforçarem para aprenderem Lashon Kadosh, ou seja, a língua santa, a língua sagrada, que é o hebraico. Ivrit, a língua dos nossos antepassados. Então, faça um esforço, ainda que você pense assim, eu não sou mais uma criança, um adolescente e tal, você pode talvez até estar na terceira idade, mas nunca é tarde. E você ainda vai prevenir o Alzheimer, porque foi descoberto pelos cientistas que se você aprende uma nova língua, um novo idioma, você tem menos possibilidade de ter Alzheimer. Então, olha só, você vai exercitar o seu cérebro. Vamos lá.
Então, vamos continuar. Então, a gente vai ver vários segredos a nível Sod. A gente vai apresentar comentários rabínicos também. E a gente vai trazer reflexões e aplicações práticas para a nossa vida nos dias de hoje. Por quê? O que adianta a gente estudar, saber segredo de hebraico, isso e aquilo e tal, e a gente não trazer uma reflexão, uma aplicação pessoal para a nossa vida? Se aquilo não mudar a nossa vida, só vai ser o quê? Só vai ser mais conhecimento, mais da'at. Da'at em hebraico significa conhecimento. Então, quando a gente estuda, a gente adquire da'at. Agora, além do da'at, a gente precisa ter o quê também? Chormá e biná, ou seja, sabedoria e biná, entendimento. Então, vamos lá. Então, a gente vai, no final, trazer aplicações para a nossa vida e reflexões também. Mas, durante o estudo também, a gente vai fazer isso. A história da rainha Esther não é apenas sobre livramento, mas sobre o chamado de cada um de nós para cumprir o propósito de Elohim em tempos de provação. Então, os irmãos e as irmãs que estão passando provação, eu creio que todos estão, porque Mashiach disse, Mashiach Yahushua, e Yeshua disse, no mundo tereis o quê? Aflições, tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu superei o mundo, eu venci o mundo. Então, vamos lá. E em Atos, olha que coisa interessante. Olha o que Shaul Hachaliah diz em Atos dos Apóstolos. Então, se alguém acha que muitas vezes os pregadores da teologia da prosperidade, eles se referem à nossa vida aqui como se fosse Disney World, vamos dizer assim, como se fosse Beto Carreiro World. Então, olha que coisa interessante. Atos 14, 22. Olha o que diz Paulo. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na emuná, fé, confiança e fidelidade, pois que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no Malhut a Elohim, ou seja, no reino de Elohim. Então, deixe marcado aí na sua Bíblia. Então, quando alguém vier falando aí que essa vida aqui é um faz de conta, é um maravilhoso mundo do Bob, é Disneyland, é Beto Carreiro World, isso aqui, na verdade, a gente pode falar até de uma maneira brincalhona, é selva. Ou seja, então não é do jeito que as pessoas falam. Claro que não vai ser só a luta, só a dificuldade, só a tribulação, também não vai ser esse extremo. O Criador é bondoso, então ele nos dá refrigério, ele nos dá força até para quando a gente estiver passando por isso, a gente venha suportar. Então vamos lá. Por isso que Mashiach disse, no mundo tereis aflições, tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu superei o mundo. Eu vou estar lendo aqui um texto bem interessante para vocês sobre a festa de Purim, para vocês entenderem. Tem gente que vai entrar na live aí, deve estar entrando agora, que é pela primeira vez na vida, nunca participou, e talvez pense, puxa, o que está acontecendo? Que celebração é essa? Então, para que você venha entender, eu vou estar lendo algumas coisas aqui sobre a festa de Purim, depois a gente vai traçar conexões com outros textos da Bíblia, das Escrituras. Eu vou pedir ao pessoal que já chegou aí para enterrar o dedo no like aí, ó. Curte o vídeo, por quê? É uma atitude tão simples, é só pegar o dedo e apertar aí, curtir. Confere se foi mesmo, às vezes tem que apertar 2 vezes. Confere aí se curtiu mesmo, porque é uma atitude simples que a gente faz e a gente não faz ideia de como a gente abençoa a vida de outras pessoas. Porque o algoritmo, o robozinho, vamos dizer assim, ele entende essa linguagem. Puxa, se as pessoas estão participando da live, elas comentam, elas curtem, elas compartilham, o que o algoritmo entende? Vamos direcionar esse vídeo para outras pessoas. Então, é uma maneira da gente estar abençoando outras pessoas. Pessoas que talvez nem fossem assistir essa live hoje, mas pelo fato de você estar curtindo, comentando e compartilhando, então o algoritmo vai direcionar para essas pessoas. Inclusive, eu vou pedir ao pessoal para, se você sabe, caso você tenha algum amigo, alguém conhecido, que está aberto à mensagem da Torá, das Escrituras numa visão hebraica, não é para enviar para uma pessoa que você não conheça, não tem intimidade. Então, caso você perceba que a pessoa vai receber de bom grado, então compartilha com essa pessoa. A gente não pode ser invasivo, mandar para uma pessoa que não está nem aí para as verdades bíblicas, mas para uma pessoa que você já conhece. Puxa, aquela pessoa, ela gostaria que eu enviasse para ela o link dessa live da festa de Purim. Puxa, ela vai ficar até chateada comigo se eu não enviar. Então,
Vai rapidinho aí, compartilha com essa pessoa, de repente nos seus grupos de WhatsApp, seja onde for, no Facebook, no Instagram, seja onde for, esteja compartilhando. Então vamos lá. Vamos ler aqui, muita informação, então a gente tem que remir o tempo. O nosso maior adversário é sempre o quê? O relógio. Vamos lá. Muitas circunstâncias contribuíram para que o livro de Esther fosse o mais conhecido dos livros bíblicos pela maioria do povo judeu. Então, olha que coisa interessante. Tirando a Torá, o livro mais conhecido pela casa de Judá é o livro de Esther. Olha que coisa legal.